Bom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje o assunto é lição 9. Quem é o Espírito Santo? Da CPAD, Revista de Escola Bíblica Dominical. Tá bom, pessoal? Vamos para a aula aprender hoje sobre quem é o Espírito Santo na lição 9 de Escola Dominical da CPAD. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica há 25 anos em São Paulo e já formei mais de 20 mil alunos de teologia. Eu estou aqui no escritório da escola e hoje nós vamos aprender sobre quem é o Espírito Santo. Lembrando que a minha formação de teologia foi bacharel em teologia lá na sede do Belém. Olha aqui, a sede do Belém é aqui do lado. 15 minutos da minha casa até a sede do Belém, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, do pastor José Wellington. Me formei em teologia lá, então a minha visão teológica pela Bíblia é assembleiana, tá bom? Nós vamos aprender o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo pela Bíblia? Tá bom, pessoal? E eu tenho bagagem para falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou o autor desse livro, ó. Pneumatologia, quem é o Espírito Santo? Esse livro é de minha autoria, como outros que estão aqui, ó. Eu sou autor de mais de 20 livros do curso básico, médio, bacharel em teologia, tá bom? Então, tudo que eu vou ler aqui nessa revista de hoje, lição 9, tem aqui. Lembrando os irmãos, se você quiser esse livro de graça, eu te dou. É só me chamar no WhatsApp, aqui embaixo na descrição. Você clica e fala, eu quero o livro em PDF de graça. Eu te mando esse livro aqui, livro digital em PDF, totalmente grátis, tá bom? Vamos para a aula. Quem é o Espírito Santo então, pessoal? O Espírito Santo é o meu consolador, é o meu Deus, é o meu querido. Sem ele eu não existo e por ele eu estou dando esta aula, melhor, ministrando esta aula de teologia, tá bom? Então o Espírito Santo é lindo, perfeito, magnífico, ele é todo poderoso, onisciente, onipotente. O Espírito Santo, texto áureo. Ora, este é o Espírito e onde está o Espírito, aí a liberdade. Texto áureo aqui, ó. Leia comigo aí, ó. Texto áureo. Aonde há o Espírito, há liberdade. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para não poder defendê-la. Então você precisa conhecer, meu irmão, o Espírito Santo pela Bíblia. Quem é o Espírito Santo? Você sabia que ele está no livro de Gênesis? Você sabia que o Espírito Santo criou Adão? Ah, professor, não sabia. Claro que criou. Está aqui, ó, Gênesis 1:26. Disse Deus, façamos o homem. Deus falou no plural de pessoas, não no singular. Deus não falou, faço Adão. Não. Ele falou no plural de pessoas. Façamos o homem. Então quem é esse façamos plural? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim, a palavra e o Espírito. Está aqui. Tá bom? Então o Espírito Santo está em Gênesis e ele está em Apocalipse, capítulo 22, acho que o 17 diz, quem tem sede venha e quem quiser bebe de graça da água da vida, diz o Espírito. Tá bom, pessoal? Então o Espírito Santo está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentação, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marco, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Eu falei os 66 livros da Bíblia que está aqui gravado, pessoal.
O Espírito Santo está nos 66 livros da Bíblia. De Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo de Deus está presente. E se você quer conhecer melhor, me peça de graça. Eu te dou esse livro aqui de graça, livro digital em PDF. Você fala, Pastor Josiel, eu vi tuas aulas e gostei muito. Eu quero o livro Quem é o Espírito Santo de graça. Ó, aí eu mando no teu WhatsApp PDF, livro digital. Então, quem é o Espírito Santo? Lição 9, voltando aqui para a aula. O Espírito Santo está em toda a Bíblia, está em todo o ministério de Jesus e está em todo o ministério da igreja, do nascimento até o arrebatamento da igreja. E por falar em arrebatamento da igreja, todos os livros do Novo Testamento, a última letra, a última palavra, o último versículo, está escrito a palavra Amém. Mateus, Amém. Marcos, Amém. Lucas, Amém. Todos os livros, pode analisar aí, todos os livros do Novo Testamento, a última palavra é Amém. Mas no livro de Atos não tem a palavra Amém. Por quê? Só no livro de Atos que não tem a palavra Amém. Por quê? Porque o livro de Atos é um livro atual que está contando a história da igreja. E a igreja ainda não terminou na terra. Olha que profundo, pessoal. O livro de Atos conta a história da igreja. Então, a história da igreja não acabou. Por isso que o livro de Atos não tem a palavra Amém no último versículo, na última palavra. Quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo coloca a palavra Amém no livro de Atos. Nós fazemos parte do livro de Atos. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Atos. Preste atenção aqui, ó. Atos capítulo 28. Tá vendo aqui, ó? Atos 28. Não tem a palavra Amém no final, ó. Então nós, Igreja do Senhor de hoje, do século 21, nós estamos no ano 2025, em fevereiro já, e nós fazemos parte do capítulo 29. O capítulo 29 de Atos dos Apóstolos é nós, nossa história. Por isso que não tem a palavra Amém no livro de Atos, porque conta a história. E a história da igreja ainda não terminou. Vamos lá, o Consolador. O Espírito Santo é Consolador. Jesus falou, eu vou e vou enviar o Consolador. Jesus não falou, eu vou e vou enviar os anjos para ficar com vocês, porque tem anjo da guarda 24 horas. Não existe anjo da guarda na Bíblia. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra do mal. A palavra acampamento no original é curto período. A Bíblia não diz, o anjo do Senhor habita, mora 24 horas do lado do cristão. Não, acampa. Acampa do lado dos que temem. O que é a palavra acampa? Acampa, acampamento. Quando o soldado está na guerra, ele acampa aquele dia, aquele período, aquela noite, desarma a barraca e vai embora. Acampamento é um curto período. Nós não temos anjo de guarda. Nós temos o anjo que vem num curto período, na hora de um livramento, de morte, de acidente, de assalto, de uma cura, de um milagre. E o anjo vem, traz e volta. Mas ele não fica 24 horas. Jesus não falou, eu vou e vou enviar o anjo da guarda. Não, eu vou e vou enviar o Consolador. O Espírito Santo de Deus, sim, está conosco 24 horas. E os anjos? Só na hora do perigo, na hora que Deus vai livrar. Gostou? Então vamos lá. Paracleto. Antigamente era dar um nome Paracleto, ó pessoal. Paracletologia, que é outra pessoa para ajudar. Que, ó, o termo refere-se ao Espírito Santo, tá bom? É outro advogado, é outro defensor. A palavra paracleto ou paracletologia era usada muito no seminário teológico, ó. O termo paracletologia era usado muito, aí mudou para pneumatologia.
Pneumatologia é doutrina do Espírito Santo. Seu uso no Novo Testamento. Paracleto aparece 5 vezes nos escritos. Então, a palavra Espírito Santo, preste atenção, a palavra Espírito Santo no Antigo Testamento só aparece 3 vezes. Eu vou repetir. A palavra Espírito Santo no Antigo Testamento só aparece 3 vezes. Já no Novo Testamento, não. Dezenas, centenas. Não lembro aqui o número exato. Sua deidade, atributos e obras. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, que os nomes do Espírito Santo aparecem de forma alternada no Antigo Testamento. O Espírito de Jeová, o Espírito de vida, de Sansão, o Espírito Santo. Antigo Testamento. O Espírito Santo sobre nós. Antigo Testamento, o Espírito Santo sobre nós. Novo Testamento, o Espírito Santo do nosso lado. Hoje em dia, o Espírito Santo dentro de nós. Tá vendo aí, pessoal? Antigo Testamento, ele descia sobre Sansão e voltava. Sansão era cheio só alguns períodos. Já hoje não, ele mora dentro de nós. Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. E por falar em templo do Espírito Santo, pessoal, Paulo fala, vocês não podem destruir o templo do Espírito Santo. Como é que se destrói o templo do Espírito Santo? Não é só com bebida, com cigarro, com drogas. Não. Você tomando refrigerante, comendo pastel, coxinha, tudo cheio de óleo, aí dá câncer. Diabetes, come açúcar. Você está destruindo o templo do Espírito Santo, pessoal. E eu sou um professor de saúde e um professor de ações. Eu dou aula de fundo imobiliário, de ações, de saúde. E eu vou dar até uma dica aqui, ó. Vamos abrir um parênteses aqui na aula. Eu tomo todo dia magnésio e ômega 3, ó, para minha saúde. Tá? Não estou vendendo, mas estou dando dica. Isso aqui, ó, eu tomo cloreto de magnésio. Todo dia eu tomo. Ômega 3, original, que o falso faz mal. Todo dia eu tomo ômega 3 e magnésio para minha saúde. Então o nosso templo tem que ser cuidado. Eu só como fruta, verdura, legumes, cereais. Eu cuido da minha saúde, pessoal. Para que eu vou fumar, beber, cerveja, refrigerante, açúcar, óleo, sal, que faz tudo tanto mal? Eu cuido da minha saúde, tá bom? Então o Espírito Santo, ele é divino. O Espírito Santo tem 3 atributos: onipotente, onisciente e onipresente. O que é esses 3 atributos? Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, têm os 3 atributos. Onipotente significa todo-poderoso. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo, ele sabe de tudo, ele está presente em todos os lugares e ele é todo poderoso. E eu já falei que ele ajudou Deus a criar Adão. Façamos o homem. O Espírito Santo fez Adão. Cristo também fez Adão. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 fizeram. Pessoal, lembrando, né, que nas aulas passadas eu falei, Pai, Filho e Espírito Santo é uma forma humana de se entender a Trindade. Porque antes de existir o homem, a terra, a igreja, lá no céu não era Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no céu é Elohim, a palavra e o Espírito. Lembra de João? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Elohim, o verbo e o Espírito. Elohim, a palavra e o Espírito. É a Trindade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também os seus atributos divinos. O que acontece com Jesus, com o Senhor Jesus, é onipotente nas Sagradas Escrituras. O Espírito Santo é a fonte do poder do milagre. O Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus, no nascimento, no ministério. Ó, eu vou falar. Aonde Jesus estava no nascimento de Jesus? Ou melhor, aonde o Espírito Santo estava na vida de Jesus? Pela Bíblia,
no aviso, no anúncio do nascimento, no aviso do nascimento, veio Gabriel, o anjo do céu, Gabriel, e falou: Maria, o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Então, no nascimento, na tentação, quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto não foi Satanás. A Bíblia diz: o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado. Então, o Espírito Santo está no nascimento, na tentação, no ministério, na crucificação e na ressurreição. O Espírito Santo está presente em todo o ministério de Jesus. Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia como seus atributos divinos. O que acontece com o Senhor Jesus? É onipotente, onipresente e onisciente. Os mesmos atributos de Deus, onipotente, onisciente e onipresente, é o mesmo de Cristo, onipotente, onisciente e onipresente, e o mesmo do Espírito Santo. Então, os três são onipotentes, os três da Trindade são oniscientes e os três são onipresentes. Suas obras. São inúmeras as obras do Espírito Santo, pessoal. Ele gerou Jesus Cristo. Lucas 1:35. Ó. Ele gerou Jesus Cristo. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra mais espetacular. Gerar Jesus Cristo de Maria. Encarnar o Filho de Deus na terra. Entendeu, meu irmão? Heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Não havia conselho sobre o Espírito Santo no Oriente. As primeiras décadas depois do concílio de Nicéia havia diversas interpretações. Então existe hoje muitas heresias sobre o Espírito Santo. Por exemplo, o Testemunho de Jeová fala assim: o Espírito Santo não existe. Ele não é uma pessoa, ele é uma força impessoal. É heresia, meu irmão. O Espírito Santo tem símbolo, mas ele é uma pessoa. Qual é a base bíblica que o Espírito Santo é uma pessoa? Lá em Gênesis, façamos o homem, ele é criador. Aonde mais? No batismo de Jesus, ele desceu de forma de uma pomba, mas era o Espírito Santo. E João, no livro de Apocalipse, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo, ele fala com as igrejas. Ele se entristece, ele move, ele pensa. Ó, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou falar aqui o primeiro versículo da Bíblia em hebraico para vocês. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, eis Hashamayim eretz arat. Primeira parte. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Falam comigo aí, vai. Bereshit bara Elohim. Você falou na língua hebraica. No princípio criou Deus. Então o Espírito Santo está no segundo versículo da Bíblia. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava se movendo, ele move. Gênesis 1:2, o Espírito Santo move. Efésios 4:30, ele se entristece. Paulo falou: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis para selado. O Espírito Santo administra. Atos capítulo 13. Separa para mim, o Espírito Santo falando. Separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho separado. Ele administra. Ele fala. João, dizendo em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele move, ele pensa, ele age. Entendeu? Aí existia heresias, os arianos, que Ario considerava que o Espírito Santo era como uma criatura, embora tivesse sido discussão. Aqui, ó, arianos, os tropicianos, pneumatocianos, eles negavam a existência do Espírito Santo. Isso aqui é heresia no tempo de Paulo, heresia no tempo da Bíblia. Já tinha pessoas que negavam a existência do Espírito Santo
desde o tempo de Jesus, desde o tempo... Entendeu, pessoal? Lembra dos discípulos de João? João perguntou, vocês conhecem o Espírito Santo? João perguntou, vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Aí os discípulos de João falaram, não. Foi Paulo, né? Foi Paulo que perguntou para os discípulos de João, vocês são batizados com o Espírito Santo? Aí eles disseram, nós nem conhecemos quem é Espírito Santo, quanto mais batismo. Então, desde o tempo de Paulo, já tinha pessoas que desconheciam o Espírito Santo e outras negavam, que é o pior. Então, a heresia até hoje existe. Eu sempre falo, para saber se uma igreja é de Deus, eles precisam crer na coluna da salvação, na coluna da fé, na coluna da palavra. Quais é as 4 colunas da palavra? Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. A Bíblia. Creu nesses 4, meu irmão, a igreja é de Deus. Agora, se uma igreja não crê em nenhum desses 4 pilares, não é igreja de Deus. Eles creem em Deus, Criador, Jesus, Salvador, o Espírito Santo Divino, Consolador e as Sagradas Escrituras, a poderosa Palavra de Deus. Creu nesses 4, a igreja é de Deus. Não creu nesses 4, a igreja não é de Deus. Testemunho de Jeová, eles negam a existência do Espírito Santo. Paulo fala, se alguém diz ter o Espírito Santo e não tem, esse tal não é de Deus. Entendeu, meu irmão? Heresia na atualidade, orgulhoso, testemunho de Jeová, é seguido uma antiga lenda, história arianímica. Seus líderes negam a divindade e personalidade do Espírito Santo. Acabei de falar. Testemunha de Jeová nega firmemente a existência do Espírito Santo. Portanto, não é uma igreja salva, é uma seita. O Espírito Santo em outras religiões. O Espírito Santo no Oriente, sobre o Espírito Santo confusa, que se aproxima como um pensamento de crenças estranhas, intelectuais das religiões islâmicas. O islamismo também nega a existência do Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele está em toda a Bíblia, igual citei. O Espírito Santo é uma pessoa, está em toda a Bíblia, mas muita seita tem negado a existência do Espírito Santo. E o que acontece se uma igreja ou uma pessoa descrê, não crê no Espírito Santo? Só uma coisa, ele não vai para o céu. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembrando que o Espírito Santo não acusa. Tem pastor dizendo, o Espírito Santo está te acusando aí. O Espírito Santo não acusa ninguém. Ele convence. A Bíblia não diz, o Espírito de Deus acusa. Não. O Novo Testamento diz, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A quem condena é o diabo. O Espírito Santo, ele lembra, ele convence, meu filho, se perdoa, pede perdão, você está em pecado. Então o Espírito Santo não acusa ninguém. Ele simplesmente convence a pessoa do seu pecado. Conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia e maneira absolutamente toda crença e igreja desde o princípio. Isso é relevância e defesa da doutrina. O Consolador é enviado para o Pai do Senhor Jesus a ensinar os seus discípulos a lembrar que o Filho ensinou e testificar. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de Jesus, além do que tem os atributos. Então, não é uma força impessoal, uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, um abraço. Essa é a aula de número 9. A próxima aula vai ser a aula 10. O pecado corrompeu a natureza humana. O pecado corrompeu a natureza humana. Tá bom, meus irmãos? Então, se inscreva no canal, curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Lembrando os irmãos que esse ano tem formatura de teologia. Se você não é meu aluno, me chama no WhatsApp e fala, Pastor Josiel, eu quero me formar em teologia. Aí você vai estudar em casa, ver as videoaulas em casa, ler os livros que eu vou mostrar em casa, você faz um provão
e depois você vem para São Paulo fazer a tua formatura presencial. Ah, pastor, mas eu muito longe, eu não posso ir. Então você se forma em casa, que eu mando o diploma na sua casa. Agora, quem quer fazer a formatura presencial, é bonito demais. Vai usar o chapéu, a beca, o canudo, tirar foto, filmar. Vai ser 17 de maio, aqui em São Paulo, capital. Dá tempo de você fazer o teu curso, dá tempo de você se formar esse ano, tá bom? E se você quer fazer o curso, eu vou mostrar os livros, câmeras. Olha aí, pessoal. Aí é os livros, ó. Básico, médio, bacharel. Esses 20 livros aqui é o básico, ó. Aí esse aqui é o bacharel, é esses 20 com mais esses 20 aqui, ó. Esses 20 com mais esses 20 aqui é o básico, médio, bacharel. Teologia, cristologia, tá bom? E se você quiser o anel, nós temos anel aqui, ó. Anel de formatura de teologia. Anel fino e anel grosso, ó. Que é o estoque dos anéis. Tá bom, pessoal? Quem quiser fazer o curso, me chama nesse WhatsApp aqui agora, que eu vou abrir, ó. Olha aí, curso de teologia. Quem quer fazer o curso, me chama agora, tá bom? Um abraço.